Oi, gente, tudo bem? Hoje nós daremos início a esta semana de estudos que vai consistir no término do nosso segundo caderno de estudos. E hoje, na segunda-feira, nós concluiremos as páginas 34, 35, 36, 37, 38 e 39 do nosso caderno de estudo. Nessas páginas, nós vamos trabalhar o gênero textual relato de viagem. E o que é o relato de viagem? O relato de viagem nada mais é do que um texto narrativo, aquilo que nós estudamos lá na primeira unidade. Nesse texto narrativo, logicamente, por ser um texto narrativo, nós vamos ter aqueles 5 elementos, que é o enredo, que é a sucessão de acontecimentos, o personagem ou as personagens. Nós vamos ter também a história situada num tempo, num espaço, e nós teremos também a presença do narrador, que pode ser um personagem, ou pode ser um observador, ou ele pode ainda ser onisciente, que é aquele quando ele se apresenta ora em primeira pessoa, ora em terceira pessoa. Esses elementos vocês têm no caderno e vocês devem voltar ao caderno para, inclusive, responder algumas questões do nosso caderno que eu vou mostrar mais à frente. Pois bem, então, gente, o gênero relato de viagem vai ser sempre a recordação de uma viagem realizada, ok? Por ser uma recordação, esse gênero ele vai ter muito presente a ideia da memória humana, ou seja, aquilo que o ser humano, que o personagem, que, que aquilo que ele vivenciou durante uma determinada viagem. Então nós vamos perceber muito nesse gênero a questão da emotividade, da efetividade e principalmente da memória dessas emoções que foram vividas durante determinada viagem, ok? Então, um relato sempre vai ser o quê? Um recordar de um passado, um recordar de uma viagem. O gênero relato de viagem vai ser recordar exatamente a viagem. Então, nós vamos ter sempre o que? A transposição de um passado para um presente e, logicamente, de um presente para um passado. Explico. Nós, no presente, vamos lembrar uma viagem no passado, que aconteceu no passado. Ao mesmo tempo, nós vamos olhar esse passado a partir de um tempo presente. Então, o que é que nós vamos ter de maneira textual presente nesse gênero? Nós vamos ter a mudança dos verbos. Os verbos eles vão indicar algo que aconteceu no passado, mas por vezes nós vamos também perceber que por estar sendo lembrado num presente, o verbo, embora esteja no tempo presente, ele vai estar relatando algo que aconteceu no passado, ok? Pois bem, então aí nós temos uma contextualização e passamos para a página seguinte. Olha aqui a primeira questão. Antes da leitura, relacione as imagens que ilustram a viagem ao título do texto. Que antecipações sobre o tema do relato são possíveis de fazer? Mais uma vez, nós retornamos àquela habilidade tão essencial: saber ler as imagens. Isso porque, como nós sabemos, e também já foi afirmado durante todas essas aulas que tivemos de maneira remota, as imagens elas são textos não verbais, não é? Então, o que é que você vai fazer nessa primeira questão? Você vai ver o título do texto aqui abaixo. Olha aqui. Pati Selvagem. Uma travessia de tirar o chapéu e deixar marcas. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ler
este título e vai buscar ler essas imagens aqui. Esta aqui também. Esta e, por fim, esta última aqui. Então, você vai observar essas imagens para exatamente responder a essa primeira questão, ligando o quê? O título às imagens, tá bom? Então, você, como uma antecipação do tema, qual a relação que se pode fazer entre esse título e as imagens presentes? Depois disso, logicamente, você vai ler o texto escrito aqui, né? É um texto muito interessante, vai relatar a viagem de um personagem que foi a Chapada Diamantina, e eu posso dizer para vocês que eu andei aqui nesse cânion chamado A Boca do Diabo. É uma experiência fantástica, viu? É um lugar, aí eu já começo a relatar minha viagem, né? É um lugar cheio de encantos, banhado pelo rio Paraguaçu, e esse rio ele vai entrando ao longo de muitos anos, né? Ele foi entrando na chapada e a água foi o quê? Foi criando o seu trajeto, então foi baixando. E aí a gente vai ter a criação de cânions, vai ter a criação de cavernas, como a gente pode ver aqui. E aí vocês vão, aqui é o Morro do Pai Inácio, que é o cartão postal da Chapada Diamantina. Cheguei bem perto, não fui não, porque não achei quem fosse comigo. E é bem complicado trilhar esse trecho aqui, né? Mas é interessantíssimo, pelo menos de ver eu gosto. Quero voltar lá nos próximos anos. Olha aqui também, ó. E vocês vão ver aí o relato da viagem do personagem, de Jair. Ele passou dias, não é, fazendo essa viagem. Eu não, só passei 2 dias, só fui nos pontos mais acessíveis, não é? Mas fica aí o convite para vocês conhecerem e antes de irem lá, de lerem esse texto aqui fantástico, que vocês vão gostar muito, tenho certeza. E vão ficar curiosos para conhecerem a cidade de Lençóis. Olha aqui, ó. A cidade simples, mas cheia de encantos. As ruas ainda são feitas de pedras. Então a noite é bem agradável, viu? Bem agradável ficar lá, conhecer pessoas. Nós vamos encontrar muitos turistas lá, então vai ser comum a gente ouvir outras línguas diferentes da nossa. Essa cidadezinha aqui, Andaraí é uma das cidades mais lindas da Chapada. Uma cidadezinha pequenininha, mas de belezas naturais fantásticas. Quando vocês forem a Chapada Diamantina, visitem Lençóis e busquem ir a Andaraí. Vão antes dos 30, viu? Depois dos 30 vocês vão se sentir mais cansados, talvez não queiram entrar nessas trilhas que exigem muita força física, ok? Pois bem, então depois de vocês lerem esse texto, vocês vão para a seção de após a leitura. Então o que é que você vai fazer aqui nessa segunda? Que tipo de viagem relata o texto lido? Aqui é uma questão para você saber dizer exatamente a temática do texto, para mostrar que você consegue entender aquilo que lê. Então, que tipo de viagem é essa? É uma viagem de aventura, uma viagem urbana, uma viagem rural, uma viagem ligada à natureza? Que tipo de viagem relata o texto lido? A terceira questão, você vai encontrar a informação exatamente dentro do texto, viu? Porque, ó, aqui em cada opção da terceira questão, nós vamos ter uma frase, uma oração do texto. Então, o que é que você tem que fazer? Tem que ligar essas orações ao que pede. O que é que pede? Esta não é a primeira viagem de Djaí. Olhe, esta não é a primeira viagem que Djaí faz e relata. Essa é uma afirmação. E isso implica
E isso fica marcado no texto quando ele diz que. Então, para comprovar que esta não é a primeira viagem de Djaí, qual dessas orações confirma essa afirmação primeira aqui? Ok? E aqui você vai justificar por que você marcou uma dessas opções. Então, vai justificar como? Dizendo que tal afirmação relata exatamente o fato de que. E aí continua, tá bom? Para eu não dar a resposta. Quarta questão, você vai ler exatamente isso aqui. Em alguns momentos, na introdução do texto, o autor faz comparações do momento relatado com o universo da música. Cite 2 excertos que mostram essa comparação. Então, nessa quarta questão, você vai perceber que esse texto lido, ele tem relação com o mundo da música. Então, você vai citar o quê? 2 partes do texto, 2 trechos do texto que mostram exatamente isso. Essa ligação do texto com o mundo da música, ok? A quinta é muito interessante. Olha, vocês estão vendo isso aqui em negrito? O pronome oblíquo, li, oblíquo. Pois bem, o pronome oblíquo, ele vai estar retomando um termo passado aqui, certo? Então, você vai identificar. Quando a gente lê assim, ó, guardamos a fração de alimento que cabia a Marquinho para entregar-lhe em Andaraí, distante 100 km da cidade de Lençóis, na manhã seguinte, onde começaremos nossa travessia. O lhe retoma qual palavra citada anteriormente? Então, você vai pegar daqui para cá, pode inclusive retornar ao texto e observar qual palavra aqui é retomada pelo li. Esse é um elemento, essa é uma estratégia comum e inteligente da língua portuguesa. Por quê? Porque evita que a gente repita o mesmo elemento. Uma das características do texto rico é você usar ao máximo sinônimos. Então, quando você pega uma palavra e a repete várias vezes no texto, é porque isso demonstra que o seu vocabulário ele é empobrecido. Ele não se enriqueceu com os sinônimos. Então, quando você cria essas estratégias de usar sinônimos e de elementos que estão intimamente ligados aos anteriores, mostra que você tem uma capacidade maior de escrever e, portanto, de escrever de maneira rica, de maneira bem. Mostra que você estudou, tá bom? Bom, aqui nós temos então os elementos da narrativa. Isso aqui não vou explicar, porque como eu disse no início desta gravação, você tem no seu caderno. Então, você vai retomar lá para relembrar, ok? Vamos já para as questões. Questão 6. Identifique esses elementos no contexto de introdução do relato de viagem lido. Então, você vai identificar aqui quem são as personagens, quem são as pessoas citadas no texto. Em que tempo esse texto acontece? No presente, no passado, no futuro? Então, você também vai identificar aí, ok? O lugar onde que acontece essa narrativa ou em quais lugares acontecem, já que a gente vai observar que há a predominância de um lugar, mas a personagem anda por outros, tá bom? Você vai identificar isso. O narrador, ele é implicado ou não implicado? Aí você pega e começa... Eu não expliquei os tipos de personagem como implicado e não implicado, mas aqui em cima vai dizer qual é o personagem implicado e qual é o não implicado.
Eu expliquei como de primeira pessoa e de segunda pessoa. Tá bom? Mas vai dar no mesmo, é o mesmo conceito. Você só vai ligar uma coisa com a outra. Ou seja, vai ler o que está presente neste caderno e vai ler o que está presente no seu caderno que você copiou lá na primeira unidade em sala de aula. Agora a sétima e última questão dessa atividade. Releia esse trecho do texto. Releia esse trecho do texto. A ideia é começá-lo em Andaraí, subindo o curso do rio Paraguaçu e seu cânion. Olha, o que o rio São Francisco é para o Brasil, o rio Paraguaçu é para a Bahia. Se o rio São Francisco ele corta 5 estados do Brasil e é o maior rio que nasce e deságua dentro do território nacional, o rio Paraguaçu ele é um rio que nasce e deságua em território baiano. Então, é um rio importantíssimo. As águas dele são muito diferentes das águas daqui do Rio São Francisco. São águas turvas. Explico, águas mais escuras, não é? Enquanto a nossa é uma água mais esverdeada em determinadas épocas do ano, mais azuladas em outras determinadas épocas do ano. As águas do Rio Paraguaçu são escuras, você não consegue ver o fundo de jeito nenhum, né? Isso porque nasce na Chapada Diamantina e é um terreno de muitos minérios. Tem muito minério, tem muito ferro lá, então acaba se juntando com a água do rio e aí vai caracterizando as cores dele, tá bom? Pois bem, então pergunta assim. É possível perceber que nesse trecho, bem como em outros momentos do texto, o uso dos verbos no passado é substituído por verbos no presente e no futuro. Isso é uma afirmação. Por que isso acontece? É esse caso aqui, gente. Olha. O verbo aqui nós vamos ter esse aqui. Começá-lo. A ideia é começá-lo. Olha o é aqui também no presente. Tá vendo? A locução verbal, né? A ideia é começá-lo em Andaraí, subindo, vai estar no gerúndio, um percurso contínuo, vai dar a ideia disso, né? Uma ação contínua. O curso do rio e seu cânion. Então, nós vamos ter 3 verbos, né? O verbo ser, aqui, o verbo começar e o verbo subir. Agora, por ser um relato que conta uma história passada, por que que esses verbos estão no presente e não no passado? Qual é a intenção desses verbos estarem aqui dando ideia de presente e não de passado? Por que que isso acontece? Qual foi a intenção do autor usar esses verbos no passado, embora ele esteja relatando fatos, ou melhor, por que que o autor coloca esses verbos no presente? Qual a intenção dele de usar esses verbos no presente, enquanto que ele está relatando uma viagem que, portanto, aconteceu no passado. Ok? Terminei essa atividade e não me envie ainda as fotos, porque vou pedir para vocês me enviarem as fotos na próxima quarta-feira, tá bom? Quando terminaremos o nosso caderno de estudo. Então, fica assim, qualquer dúvida vocês me procuram, estou à inteira disposição, ok? Um abraço a todos.